Pai, nós te agradecemos. Aqui está a tua palavra, aqui estamos nós, o teu povo. Nós sabemos, Senhor Pai, que é uma dependência, Senhor Deus, completa de cada um de nós, do teu Espírito. A tua palavra diz que Paulo, Senhor Pai, pode lançar a semente, Apolo pode, Senhor Pai, regar, mas tu dá o crescimento. Se tu não der o crescimento, Senhor Pai, não importa quanta semente boa da tua palavra seja colocada, Senhor Deus, nós nos tornamos um deserto estéril e sem vida. Porque, Senhor Pai, só em Ti há a vida, Senhor Deus, que é comunicada a nós, Senhor Pai, ó Deus, se expandindo em nós em santificação pela Tua palavra, quando o Espírito Santo nos santifica através da verdade. Que nesta noite, Senhor Pai, o Teu Espírito então tenha um curso completo em nossas vidas, nos santificando verdadeiramente através da palavra, já que não há nenhum outro objetivo de ouvirmos, Senhor Pai, a Tua palavra pregada, a não ser sermos conformados na imagem do Teu Filho. Ó Deus, a razão da nossa eleição e predestinação, sermos conforme a imagem do Teu Filho. Que nesta noite, Senhor Pai, mais das Tuas mãos soberanas, do oleiro eterno, ó Deus, molde através do Teu Espírito, pelos méritos e pela obra perfeita de Cristo, nossa face, Senhor Pai, nossos corações e nossas mentes, mais como Teu Filho amado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Hoje pela manhã, nós vimos a diferença da nova mente, do novo coração, para aquilo que o homem natural é, não é? E agora à noite, eu não vou falar sobre isso, eu vou continuar falando a respeito disso no versos de 4 a 8, não é? Lá de Romanos 12, no domingo que vem. Hoje eu quero falar sobre algo maior. Nós estamos falando sobre algo, eu diria, micro, nós, nossa mente, nosso coração, o que nós somos, mas o Evangelho, ele abrange algo muito maior, não é? E eu quero então meditar em Efésios, capítulo 1, 4 e 6, para nós começarmos, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. O que eu gostaria que acontecesse nessa noite, pela graça de Deus, por meio do seu Espírito, né, através da palavra, é que você e eu pudéssemos ver mais claramente, não é, do que antes, e sentirmos mais intensamente do que antes toda a verdade de que o Evangelho é o ápice ou a expressão suprema da graça de Deus. Então, por Evangelho, não é, o que a palavra de Deus molda em nossas mentes. Por Evangelho eu quero dizer os eventos da morte e da ressurreição de Jesus por aqueles que o Pai deu a Ele. Por aqueles que ele orou naquela noite, dizendo, naquela noite de quinta-feira, né? Eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que tu me destes, porque eram teus por eleição, não é? E tu me deste. Eu oro por eles. Então, essa é a expressão suprema da graça de Deus. E a graça de Deus, então, o Evangelho é a expressão suprema da graça de Deus. E a graça de Deus é a expressão suprema da glória de Deus. É o que Paulo diz. E a exibição e a comunicação da glória de Deus no mundo é o propósito supremo pelo qual Deus criou o mundo. E em todas essas coisas, Ele fez para o gozo eterno do seu povo em seu Filho. Então essa é a essência do que eu quero que nós compreendamos mais juntos. Evangelho, graça, glória, alegria. Você não tem como ter parte dessas coisas, como é algo que Deus está fazendo. Então essas coisas vêm
juntas, e uma em consequência da outra. Evangelho, graça, glória, alegria. Então o Evangelho é Jesus crucificado e ressuscitado. É a sua vida perfeita, vivida em nosso lugar, sua morte pagando todos os pecados, do primeiro instante ao último instante das nossas vidas, e toda a culpa que nós já nascemos carregando em Adão. Então, no centro do Evangelho está Cristo crucificado pelos pecadores. E uma das maneiras pelas quais o Evangelho assume sua centralidade em nosso próprio ministério e vida, assumindo a centralidade na história por nós, a centralidade do Evangelho na história do mundo, de modo que cada esforço que nós fazemos em nossa pequena vida individual, não é? Todos nós temos uma pequena vida individual na nossa geração, que dirá em toda a história do propósito de Deus. Então, de modo que o nosso esforço para que em nossa pequena vida individual, ou familiar, ou profissional, ou urbana, né? Nós que vivemos em grandes cidades, seria tentar fazer e ver Cristo como central, de tal maneira que nossos olhos seriam cada vez mais abertos e veríamos de uma eternidade a outra eternidade essa centralidade. Então, no meio de tudo que acontece em nossos dias, e aconteceu na história, no Oriente, no Ocidente, pandemia, crises familiares, colapsos políticos, Cristo é absolutamente supremo e central em todas essas coisas. É por isso que os filhos de Deus, a compreensão do propósito de Deus, os filhos de Deus nunca estão alarmados no mundo. Nós precisamos nos encontrar fora de nós mesmos para algo majestoso. Todo o alarme vem de o homem estar voltado para si mesmo. Então, todas essas coisas, as agitações políticas, os conflitos, uma pandemia e todas essas coisas são alarmantes quando nós estamos focados na nossa pequena história. E nós precisamos nos encontrar fora de nós mesmos. Isso, de certa forma, nós vimos hoje de manhã como funciona em nossa mente e coração, para algo majestoso, algo muito, muito, muito maior do que eu, muito maior do que esta igreja, muito maior do que a cidade do Rio de Janeiro, muito maior do que esta nação, o Brasil, ou esse pequeno mundo chamado Terra, esse pequeno planeta, algo muito maior. E eu quero falar sobre a centralidade de Cristo e do Evangelho na história, por causa da sua centralidade em meu ministério e em seu ministério. E por ministério, pense em paternidade, pense em trabalho, pense, o Filho de Deus, hoje está, à medida que o mundo se torna secularizado, e a maior parte das pessoas se dizem cristãs, tem uma visão totalmente diluída do que isso o cristianismo é só parte da vida daquela pessoa, ela tem a vida profissional dela, isso não se mistura, ela tem a família, isso não existe para verdadeiros filhos de Deus. Não existe vida, a minha vida profissional, eu sou um educador, isso não tem nada a ver com Deus, porque essa é uma coisa totalmente, isso não existe. Eu sou médico, eu sou o Filho de Deus, a única coisa que ele pode dizer é o seguinte: para mim, o viver é Cristo. Não tem nada nessa vida que não seja Cristo. Então, quando eu falo ministério, pense em paternidade, pense em casamento, pense em trabalho, pense... Isso é o que eu faço, minha vida é um serviço. Minha vida é dada pela glória dele. Não é que domingo, em alguns momentos durante o dia, na minha casa ou na sua, nós ficamos lá com a Bíblia, oramos. Não. Para mim o viver é Cristo. Não é?
A vida é totalmente sobre Cristo. Estar em Cristo é dizer, igual Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tá vendo? Quando eu sou na escola, no hospital, em casa, para mim o viver é Cristo. E a vida que agora vivo na carne, tudo que compõe a vida aqui, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, tudo na vida é ministério. Então, não limite essa palavra quando me ouvir falar sobre ministério centrado no Evangelho, né? O ministério centrado em Cristo. Você é professor? Isso está centrado em Cristo? Você é médico? Está centrado em Cristo? Você é pai? Você é mãe? Você é filho? Você vive nesse país? Isso está centrado em Cristo? Cristo é a primeira coisa em cada uma dessas coisas que dirige essas coisas, de tal maneira que a nossa declaração, e nós precisamos usar pronome pessoal assim, não é? Você vê que Paulo está sempre fazendo isso. Na verdade, a verdadeira vida espiritual é uma questão de pronomes pessoais. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Então você vê. Então me deixe criar uma imagem para você, distinguindo o que nós queremos dizer como ele é o centro, ele é central, o Evangelho é central na história. Se eu disser centro, muitas vezes, não erradamente, provavelmente, nós pensaremos num círculo com algo no centro, mas não é isso que eu quero que esteja na nossa mente agora, não é? Como eu disse, não porque isso seja errado, mas eu já preguei sermões, não é? De que a vida é como um sistema solar, em que o Evangelho, Cristo, a cruz é o centro, é o sol, e todas as coisas só estão girando adequadamente porque estão presas a Ele como central, e o seu brilho maciço é que torna tudo belo. Nós sabemos que não há cor nesse mundo, todas as cores são do sol, são da luz do sol, são da luz e não das coisas. As coisas estão refletindo a luz em várias coisas. Todas as belezas que nós vemos fluem, na verdade, do sol, e seu brilho maciço torna tudo belo, e sua gravidade mantém todas as coisas no lugar. Enfim, essa organização depende desse centro. Eu amo essa imagem, mas essa imagem não tem nada a ver com o que nós estamos falando hoje como centro do Evangelho, como o Evangelho sendo o centro, como aquilo que aconteceu, a vida e morte de Cristo e a ressurreição sendo o centro. Eu estou pensando então numa linha e não num círculo, não num círculo com algo no centro, mas numa linha que se estende da eternidade passada até a eternidade futura. É isso, uma linha que se estende assim. Eu chamaria de a linha da eternidade, ou nós costumamos usar isso quando estamos editando vídeos, a linha do tempo, a linha do tempo. E eu estou dizendo que no centro, no meio dessa linha, está Cristo crucificado e ressuscitado. Não é? Está aquela sexta-feira, aquele sábado e aquele domingo, carregando todos os méritos de todos aqueles 33 anos. Agora eu quero apenas colocar a Bíblia, não é? Encher isso com a Bíblia, para que nós sintamos a força do que eu quero dizer, porque isso não é algo pequeno, isso é a maior coisa que existe. Nós, cristãos, não abraçamos nenhuma religião tribal, não é? Nós não somos... a nossa ideia não é que nós temos uma pequena visão das coisas, e lá aquele grupo de seres humanos em outra cultura e tal tem uma outra visão, e aquilo tem uma outra visão, e todos os demais têm uma pequena visão das coisas que carregam alguma coisa. Não, nós gostamos
do que vivemos, eles gostam do que vivem, e nós vamos tocando as coisas assim. Não é assim que os cristãos pensam. Eu sei que cada vez mais cristãos estão pensando assim, porque eles não pensam mais com as categorias bíblicas. Não é? Cada vez mais cristãos têm dificuldade de pregar o evangelho, porque ele pensa que isso é uma coisa de foro íntimo, uma coisa particular para ele. Mas não é assim, não é assim que os cristãos pensam. E os cristãos não pensam, Cristo é o Senhor do meu coração. Não, o cristão, ele sabe que Cristo é o Senhor do mundo. Ele sabe que Deus deu a Cristo, homem de todas as tribos, línguas, nações. Não há nada tribal, não há nada particular. Não é? Alguns dizem, nós não podemos misturar o evangelho com isso e com aquilo. Como eu estava dizendo antes, o cristão não é que ele mistura o evangelho a alguma coisa. O viver para ele é Cristo. E a vida que ele vive agora na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus. Não há nada que não seja sobre Cristo. Então essa é uma linha da realidade para todo mundo. É por isso que os cristãos, hoje, eu não sei se nós estivéssemos vivendo com as restrições do Império Romano, essas coisas nunca fazem mal à igreja de verdade, elas só purgam a igreja. A maioria das pessoas hoje, se estivessem vivendo no Império Romano, nunca estariam reunidas num culto. Elas vão dizer, isso não é importante. Eu posso ser aqui em casa, César está nervoso, Nero não gosta, para que fazer isso? Para que criar problemas no meio da cultura, se eu posso orar aqui no meu quarto, com a janela fechada, e Deus vai me ouvir? Toda a realidade está nessa linha, e Jesus está no centro dela, exaltado. No centro está então o evangelho, e está lá porque essa é a maior expressão, o evangelho é a maior expressão da graça de Deus. Nós podemos ver a graça de Deus derramada de outras formas, mas o evangelho é a expressão perfeita e máxima da graça de Deus, e a graça de Deus é a maior expressão da glória de Deus, para o gozo do seu povo de todo o tempo. Então a cruz de Cristo, no evangelho, Jesus Cristo morto e ressuscitado, é o centro de todas as coisas. Tudo nessa linha que esteve antes dos eventos que aconteceram há 2000 anos atrás, antes de Cristo vir, foi projetado para aquele dia, para aquele momento. Tudo que anterior, tudo nessa linha do tempo anterior foi projetado para aquele dia, para conduzir e preparar aquele dia, incluindo tudo que estava acontecendo na mente de Deus lá na eternidade. Tudo depois da cruz e tudo depois da ressurreição e da ascensão de Cristo, isso está no centro. A morte, a ressurreição de Cristo está no centro. E dali em diante, tudo é possível por causa da cruz. Antes, tudo foi feito para chegar à cruz, partindo lá da eternidade, apenas do propósito na mente de Deus. E dali em diante, tudo é possível por causa da cruz. É assim que as coisas são. Se você ver isso como algo acontecendo para mostrar a glória de Deus e manifestar essas belezas eternamente no gozo e na alegria daqueles que desfrutam e desfrutarão Cristo para sempre, entendem então porque todas as coisas existem. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, de acordo com o desígnio e o propósito de Deus, só pode acontecer porque Jesus morreu e ressuscitou. Tudo que aconteceu antes, aconteceu para aquele dia. Tudo que acontece depois, acontece por causa daquele dia. Portanto, nós temos duas tarefas exegéticas, né? A primeira é onde você vê na Bíblia que tudo antes de Cristo estava indo para lá. Tudo o que aconteceu, tudo que nós falamos é tudo.
estava se dirigindo e com o propósito de chegar à cruz. Em segundo lugar, onde você vê na Bíblia que tudo que vem depois de Cristo é possível por causa do que aconteceu na cruz. Então, se você pudesse sentir isso comigo, então Cristo vai se tornar maior para você e maior para mim, imensamente maior. E o único objetivo de irmos à palavra de Deus é cada vez ter isso expandido em nossos corações. É Cristo se tornar cada vez maior diante dos nossos olhos e diante dos nossos afetos. Ele será mais majestoso, mais glorioso, mais central, maior do que todos os aspectos da sua vidinha e da minha vidinha. Não é? E a sua vidinha, então, ganharia um significado imenso ao estar envolvida em algo tão significativo que não é nós mesmos, nem a nossa vida. Então, tudo antes da cruz. Vamos começar com essa primeira tarefa, né? Antes da cruz, nós lemos Efésios 1, de 4 a 6, que diz: Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para a adoção como filhos, por meio de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça gloriosa, ou para o louvor da glória da sua graça, que é melhor, com o qual nos abençoou no amado. Então, no início do verso 6, diz que a eleição, predestinação e adoção é para uma coisa. Eleição, predestinação, adoção. Está indo para um lugar. Existe por uma razão. Existe por um único propósito. Por que Deus elegeu? Por que Deus predestinou? Por que Deus adota? Resposta: para o louvor da glória da sua graça. Essa é a razão. Esse é o porquê. Ele elegeu, predestinou e adota. Para o louvor da glória da sua graça. E graça é o que está sendo exaltado e louvado aqui. É a incrível graça de Deus, que é o aspecto mais glorioso do derramamento de Deus, e da manifestação de quem Ele é. E é o ápice, a expressão suprema da sua glória é a sua graça. Então é a glória da sua graça. Ele fez tudo isso para mostrar a glória da sua graça. E nós estamos louvando isso, e quanto mais nós vemos a glória da sua graça, mais há alegria em nossos corações, e mais nossos corações são moldados naquela alegria que Jesus disse, para que eles tenham a alegria que eu tinha contigo, para que a minha alegria esteja neles, e a alegria deles seja completa. E nós estamos louvando isso para a nossa alegria, porque você não elogia, não louva o que você não gosta. Tudo que nós fizemos hoje foi louvar a glória da graça de Deus. E você não louva o que você não gosta, o que não te encanta. Se você tentar louvar o que você não gosta, isso tem um nome. O nome disso é hipocrisia. Se você louvar a beleza de Cristo sem realmente estar maravilhado com a beleza, o nome disso é hipocrisia. Se nós elogiamos o que nós não gostamos, nós elogiamos com um motivo que é pecaminoso, para que as pessoas vejam, para que eu receba algo, porque o louvor pressupõe, se eu vejo um pôr do sol, acho ele feio e digo, olha que lindo, por que eu estou dizendo isso? Por que eu diria que, você já leu Immanuel Kant, por que eu diria, Immanuel Kant é maravilhoso, se eu não gosto? Para a pessoa me achar inteligente? Para ela achar que eu leio filosofia? Você vê, quando eu louvo algo que eu não gosto, eu sou hipócrita, e as minhas motivações são sempre pecaminosas. Se nós passamos aqui 1 hora louvando a glória da graça de Deus em Cristo, e isso não nos encanta, então nós somos hipócritas. Então, se você tenta louvar o que você não gosta, há um único nome para isso, hipocrisia. E o louvor, então, é o quê? É o transbordar da alegria na grandeza de Deus manifestada na sua graça, na sua glória, porque a graça é o que manifesta a sua glória mais
profundamente a nós. Então, para o louvor da glória da sua graça, é porque tudo isso estava acontecendo. Não há nada, desde o decreto de Deus em sua mente, até todas as coisas que aconteceram até aquele dia, que não estivesse acontecendo para o louvor da glória da sua graça. Mesmo que estava acontecendo antes de existir o universo. Porque houve eleição? Para o louvor da glória da sua graça. Porque houve predestinação? Para o louvor da glória da sua graça. Porque houve pecadores adotados em sua família divina? Para o louvor da glória da sua graça. Para que sua gloriosa graça fosse desfrutada para sempre, a partir disso, por aqueles que contemplam perfeitamente ela em Cristo, em louvor, em adoração. Isso está bem claro, não é? Do versículo 4 ao 6. E a questão é essa: o que isso tem a ver com o Evangelho? O que isso tem a ver com Jesus? Porque nos últimos minutos nós não estávamos falando de Jesus, estávamos falando da gloriosa graça. Graça, glória, louvor, alegria, propósito da eleição, propósito da predestinação, propósito da adoção, Jesus, Evangelho. Então vamos ver a resposta com 3 frases específicas aqui no texto de Efésios 1, de 4 a 6, versículo 4: assim como Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então a eleição é antes da fundação do mundo, é a escolha de um povo para si mesmo em relação a Jesus. Deus elege pecadores antes da fundação do mundo, e por isso que eles devem ser eleitos em Jesus, porque essa tem que ser a única razão pela qual Deus os escolhe, porque eles existem para o louvor da sua gloriosa graça em Cristo. A graça significa que eles estão recebendo tudo que Deus é somente em Cristo. E você vê que é para o louvor da glória da sua graça. Eles não merecem nada do que estão recebendo, desde a eleição até tudo o que acontece na linha do tempo, até a cruz e tudo o que acontece por causa da cruz. Eles não merecem nada disso. É por isso que é graça, e é por isso que é para o louvor da glória da sua graça. É isso que significa, né? Graça. Deus está elegendo pecadores para a alegria eterna que Ele desfruta, e você, quando pensa nisso, está elegendo pecadores que estão eleitos por graça, porque eles são totalmente indignos e merecem o oposto. Então você pensa, um Deus santo não pode fazer isso. Um Deus santo não pode fazer isso, isso é mal, a menos que haja evangelho. Eleger, predestinar, adotar, para receber todas as coisas, tudo que Deus é em Cristo, para homens que merecem a ira infinita de Deus, é mal, a não ser que haja evangelho, a menos que haja Cristo, a menos que haja morte, a menos que haja substituto, a menos que haja propiciação, a menos que haja redenção, a menos que tudo esteja e seja por causa de Cristo. Essa é a primeira linha que Paulo traça para nós. Tudo isso está relacionado ao Evangelho. Ele elege em Cristo, como ele elege pecadores que merecem apenas sua ira infinita em Cristo. É mal, a não ser que haja Cristo, a não ser que seja em Cristo, a não ser que seja por causa de Cristo. Tudo está relacionado então ao Evangelho, a morte, ressurreição de Cristo, tudo isso está relacionado a Cristo crucificado. Por isso que Paulo diz: eu não pregarei nada a não ser Cristo crucificado. Assim como Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E o verso 5: em amor, ele nos predestinou para adoção como filhos por meio de Jesus Cristo. Paulo quer que isso fique fixado. Ele nos escolheu nele. Agora, em amor, ele nos predestinou para adoção como filhos por meio de Cristo. Ele nos elegeu em Cristo e nos predestinou por Cristo. Então a predestinação dos escolhidos para a graça e glória é por meio de Jesus Cristo. Tinha que ser
por meio de Jesus Cristo. A predestinação de pecadores para a glória seria má se não houvesse Jesus Cristo, se não houvesse aquela sexta-feira, não é? Por que pecadores seriam predestinados para serem conforme a imagem gloriosa do Filho de Deus? Seria péssimo, seria horrível, seria absurdo, não é? Pecadores merecem apenas a ira infinita de Deus. Eles são escolhidos agora, eles são predestinados em Jesus Cristo. E veja o final do verso 6: para louvor da glória da sua graça, com a qual nos abençoou no amado. Paulo não quer que em momento nenhum você pense que isso tem alguma coisa a ver com você, com você ser especial, você ser valoroso. Você vê, ele nos elegeu em Cristo, ele nos predestinou em Cristo, e agora ele diz: isso tudo para o louvor da glória da sua graça, com a qual ele nos abençoou com a graça no amado. Nos abençoou ao nos colocar no seu amado, para o louvor da sua glória. Estamos recebendo graça para o louvor da glória da graça dele, com a qual ele nos abençoou. Então, graça sobre graça está chegando sobre nós, graça sem fim. Da sua plenitude temos recebido graça sobre graça, como João coloca. Como assim? Com o qual ele nos abençoou no amado. Você vê que Paulo, nos 3 versos, quando coloca as 3 coisas, ele diz de novo e de novo e de novo, sem se preocupar em estar sendo repetitivo, que isso é em Cristo. Então, a conclusão resumida desses versos é que o propósito eterno de Deus, digo eterno porque ele escolheu antes da fundação do mundo em Cristo. Não havia universo ainda, não havia nada, apenas Deus. E Deus pensou em você, se você está em Cristo ou vai estar em Cristo, pensou em você, em seu pecado, na sua queda, e ele escolhe você por meio de Cristo. O propósito eterno de Deus para a criação e para a história é que a história flua para o Evangelho, porque a graça é aquilo que mais manifesta a sua glória, e ele faz tudo para a sua glória. Está tudo planejado, já fomos escolhidos pela graça como pecadores em Cristo. Cristo deve vir e tudo deve ser preparado para isso. Cada evento da história deve levar até aquele instante, aquele ponto, porque é assim que Deus planejou antes de criar a primeira coisa, o primeiro ser, antes de criar o tempo. Então esse é o primeiro texto que mostra que as coisas estão levando a isso desde a eternidade, desde que nada existia, e aponta para aquilo como centro, a razão pela qual Deus fez todas as coisas, o Evangelho. Então, graça antes do início das eras. Agora nós vamos para 2 outras passagens para fixar essa realidade. A primeira está em 2 Timóteo 1:9, que diz: Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu próprio propósito e da graça que ele nos deu em Jesus Cristo antes do tempo começar. Antes dos tempos eternos. Estamos salvos? Sim. Como? Como assim? Pelas obras, pelas coisas que fazemos e nos mostrou em algum ponto na história dignos. Não, mas por causa do seu propósito e graça, é que o apóstolo Paulo diz. Graça. Se não fosse pela graça, seria pelas obras. E se for pelas obras, não é pela graça. Nada pode ser por essas duas coisas. Romanos 11:5, Paulo diz assim: assim, pois também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Para que ninguém tentasse pintar a palavra graça com cores diferentes, Paulo diz: mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pela obra, já não é mais pela graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros
foram endurecidos. Romanos 11, 6 a 7. Mas aqui é o propósito, é o próprio propósito da graça de Deus. Então ele diz algo fora do comum, que quase ninguém diz. Esta graça que vem a nós em nossa necessidade, a graça chega a nós e nós somos destituídos de tudo. Então a graça vem a nós em nossa necessidade de justificação, em nossa necessidade de justiça, em nossa necessidade de arrependimento, em nossa necessidade de perdão. Não havia bem algum em nós, não é? E foi dada para nós em Cristo antes que o tempo existisse. Isso torna, é isso que faz de mim algo significativo. Não há nada no tempo ou na história que realmente possa me dar significado, valor, estima e todas essas coisas, como nós estávamos vendo hoje pela manhã. Ele lhe deu graça antes que houvesse anos e o fez especificamente para o louvor da glória da sua graça em Jesus Cristo. Ele só fez essas coisas a nós em relação a Jesus Cristo. Confirmação de que no centro da realidade criada, aqui fluindo da eternidade e entrando no tempo, nessa linha da história, está Jesus Cristo, no centro. Todos que ele escolheu em Cristo. Nós vimos como ele elegeu, predestinou e adota em Cristo. E essa linha, então, da história está em Jesus Cristo, planejada desde a eternidade, onde ele vai morrer e ressuscitar para mostrar graça a pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo. Escolhidas como? Em sua completa indignidade, porque senão a graça não seria a graça. É por isso que é para o louvor da glória da sua graça. É todo o plano, esse é o plano, essa é a razão do mundo existir. Então, tudo que acontece, né, que você possa achar grande, não é a razão de nada, é algo pequeno perto da razão das coisas. É o ISIS, é a pandemia, não é o motivo, a política não é a razão, esse não é o ponto da história, nenhuma dessas coisas é o ponto da história. É por isso que nossas vidas, por fim, não estão focadas em nenhuma dessas coisas. Você, em Cristo, a igreja, faz parte do ponto da história, da razão pela qual Deus criou o mundo, porque é em Cristo e na igreja que Deus mostra a glória da sua graça, a razão pela qual Ele fez todas as coisas. Então você está no ponto principal da história se você está em Cristo. Cristo exaltado em seu povo é a expressão máxima da glória, da graça de Deus por toda a eternidade. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, nós temos esse versículo estranho. A besta está no horizonte, o anticristo. E Apocalipse 13, 8 diz assim: e todos os que habitam na terra adorarão a besta. Todo aquele cujo nome não foi escrito antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Todos, a não ser um grupo de pessoas. Ele abre uma exceção para quem não vai adorar a besta. Ele não diz que vai salvar quem não adorar a besta. Ele não diz que quem não adorar a besta são as pessoas que fizeram algo bom e que agradou a Deus, por isso vão receber alguma coisa. Ele diz algo incrível. Ele diz: todo aquele cujo nome não foi escrito antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi morto, vão adorar a besta. Isso é simplesmente melhor do que qualquer filme de suspense. Você apenas tem que ver, não brincar com isso, ou passar desapercebido
como algo interessante na hora do almoço, na hora do café da manhã, em algum momento da sua vida. Aqui, Apocalipse está dizendo que a besta está chegando, o anticristo está vindo, e todos vão se curvar, exceto um grupo de pessoas. Todos vão relativizar Cristo. Todos darão um jeito, a não ser um grupo de pessoas cujos nomes estão em um livro que foi escrito antes do universo existir, na mente de Deus. E por que eles não vão se curvar? Porque isso que significa estar no livro. Estar no livro é a garantia de que eles não vão se curvar, que haverá uma preciosidade em Cristo para eles, como há no coração do Pai. Estar no livro é estar protegido da besta. Não é não adorar a besta faz você estar em alguma coisa diante de Deus, mas estar nesse livro que foi escrito antes da fundação do mundo. Todos que estão com seu nome lá não vão adorar. Você não consegue seu nome no livro por não adorar a besta. Não é que você não adora a besta e o teu nome é colocado no livro, mas é o oposto. Se o teu nome está no livro, você não vai adorar a besta, é o que o texto diz. Você não adora a besta porque o seu nome está no livro antes da fundação do mundo, e o nome do livro é o livro do Cordeiro que foi morto. Você não coloca o seu nome nesse livro através de uma coisa que você faz. Você não faz coisas porque o seu nome está lá. O livro é o livro que foi escrito antes da fundação do mundo, e todos aqueles que têm seu nome lá não adorarão a besta, são a única exceção. Isso é assustador. Ou você descobre que está aí por amar a Deus e crer em Jesus, e descobre que não está por não ser uma pessoa mundana que resolveu se sujeitar a Cristo, mas pelo oposto, e por isso o teu coração foi capturado, Nós vemos que ele elegeu, ele predestinou e ele adotou em Cristo. Então o ponto aqui é este: o livro tem um nome, e o nome do livro é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Antes do universo existir, lá estava o Cordeiro que foi morto, no centro da linha do tempo. Esse é o nome do livro, antes de o universo existir, o que significa que haverá um Cordeiro morto. Antes que a linha do tempo comece a correr, e antes, na verdade, de existir a linha, quando o tempo não existia, só na mente de Deus já havia o Cordeiro morto. O que significa que haverá pecado, uma queda, um plano de redenção totalmente centralizado no Cordeiro, para mostrar a glória da graça de Deus. Jesus é incrível. Nós nunca devemos deixar as palavras que nós cantamos ou que nós ouvimos acabar perdendo peso, quando ele é o centro de todas as coisas, é a razão de todas as coisas, ele é o alfa e o ômega. Quando eu falo sobre a história centrada no Evangelho, ou a história centrada em Cristo, ou a vida centrada no Evangelho, eu quero dizer, no centro da história está Cristo encarnado, Deus homem, sem pecado. Ele não morreu por nada que ele foi ou fez, ele morreu pelo pecado de outros, e ele completou a grande obra que foi planejada desde a eternidade, adquiriu graça infinita, ele comprou graça infinita, muito maior do que a soma de todos os pecados de todos os eleitos. Então ele adquiriu graça infinita para o povo de Deus. É por isso que ele ora naquele dia, eram teus por isso, não é por criação, porque todo mundo foi criado por Deus, nesse sentido todo mundo é de Deus. Eram teus e tu me deste. Eram teus por eleição, por predestinação, antes da fundação do mundo. Nesse ponto, tudo de antemão chegou à sua consumação. Tudo agora foi tornado possível por causa de Cristo. Então eu disse que não apenas tudo antes de Cristo estava preparando
para aquele instante, tudo é sobre o livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, preparado e conduzido, planejado para ele, especificamente ele morrendo, ressuscitando, para adquirir graça infinita, e para que essa graça infinita fosse derramada aos pecadores que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Eu também disse que tudo que flui na história depois de Cristo é possível por causa da cruz de Cristo. Então a gente qualificou dizendo que tudo entendido como proposital, não é? Como planejado para o bem, para abençoar o povo de Deus, aqueles que o Pai deu ao seu Filho. Todas as coisas vão cooperar para eles na história por causa da cruz. Eu estou pensando em tudo, na decapitação, como nós vimos nos últimos anos, de pessoas por causa pelo ISIS na Síria, no Iraque, tudo está em jogo. Toda a história humana são parte do desígnio divino. A pandemia está em jogo, o colapso da cultura ocidental, mergulhada no secularismo. Tudo está em jogo. Estou dizendo que tudo isso é possível em seu desígnio divino de Deus manifestar a glória da sua graça, abençoando o povo de Deus somente por causa de Cristo. E é para essa segunda parte que nós estamos indo, para o depois do centro nessa linha do tempo. O que acontece depois? Então agora nós vamos ver Hebreus 13, de 20 a 21, que diz assim: agora que o Deus de paz, que ressuscitou dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, nos equipa com tudo de bom para que nós façamos a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, tudo que você faz na sua vida tem algum valor espiritual e agrada a Deus. É por isso que não existe só uma coisa pode agradar a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Só uma coisa agrada a Deus, é o que flui do seu Filho. E ou alguém está em Cristo ou não está em Cristo. Não é? Você não está em Cristo em casa e fora de Cristo quando você é um professor na sala de aula. Está em Cristo em casa e não está em Cristo quando está no hospital, como médico. Está em Cristo em casa e não está em Cristo no banco que você trabalha, na repartição pública. Isso simplesmente não existe. Não é? Tudo que você faz na vida tem algum valor espiritual e agrada a Deus. É para o louvor da glória da sua graça. Tudo que você faz que agrada a Deus só é possível porque Deus está fazendo isso em você. É o que o texto diz. Ele nos equipa com tudo de bom para que façamos a vontade dele, operando em nós o que é agradável aos seus olhos, em Cristo. É assim que você pode fazer coisas que agradam a Deus. Fora de Cristo, tudo que Deus tem para dizer sobre tudo que o homem faz não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Tudo que fazemos, então, você vê, é ministério. Não é? Tudo que fazemos na vida, tudo que qualquer pessoa faz na vida que agrada espiritualmente a Deus, é possível porque o Deus Todo-Poderoso está operando em nós a graça infinita que Jesus comprou com o seu sangue na cruz. Então ele está realizando em nós, o autor de Hebreus diz, tudo o que lhe agrada. E ele só se agrada em seu Filho. Então é óbvio que você tem um problema quando você olha, eu sou um pecador, embora eu seja nascido de novo, o Espírito Santo habite em minha vida, ainda há corrupção em mim. Eu estou sendo santificado e eu faço coisas todos os dias, às vezes em atos e em palavras, que desagradam a Deus. Desagradam a Deus porque não exaltam Cristo como ele devia ser exaltado naquela área da minha vida.
Então somente Ele pode fazer com que todas as coisas da minha vida o agradem. A resposta para alguém como eu é a sua graça, que mostra mais perfeitamente a sua glória em seu Filho. Então, eu sei, se você está em Cristo, que instante após instante, Deus te trata muito melhor do que você merece. Porque isso é que é viver pela graça. Eu sei que Deus não está me tratando como eu mereço. Um cristão não está sempre fluindo. A vida dele é um culto a Deus, porque ele está sempre maravilhado com o que ele está recebendo de Deus. Porque ele sabe que é graça. O que quer dizer que ele sabe que ele não merece nada que ele recebe de Deus, que faz ele agora agradável a si mesmo no amado. Deus sempre, não importa qual é o dia, não importa se é o primeiro dia da minha vida, ou se é o dia da minha morte, ou se é o dia que está o dia mal, Deus está sempre me tratando muito melhor do que eu mereço se eu estou em Cristo. Ele vem a mim com graça, Hebreus 13, 21, por meio de Jesus Cristo. Ele irá equipá-lo com tudo de bom para que você possa fazer a vontade dele, operando em nós, o texto diz, o que é agradável aos seus olhos. Ele opera em nós o que é agradável aos seus olhos. E como ele faz isso por pecadores que mereciam a sua ira? Por meio de Cristo, por causa da graça. Ele não poderia fazer isso por mim sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, ele só pode derramar sua ira infinita sobre mim. E mesmo que ele não esteja derramando, eu fora de Cristo, essa ira ainda, ela está sendo acumulada, está sendo represada, o que é pior. Nós sabemos quando algo enorme, além de ser enorme, está sendo represado, quando é liberado, a força que isso tem. Como sei que quando ele diz por meio de Jesus Cristo, ele tem em mente a obra expiatória de Cristo, a cruz? A resposta para isso é a conexão entre os versos 20 e 21. No verso 20 ele diz que Jesus derramou o sangue da aliança eterna e assim nos equipa com tudo de bom para fazer a sua vontade, operando em nós o que é agradável aos seus olhos por meio de Jesus Cristo. Você vê que ele derramou o seu sangue, o sangue da aliança eterna por meio de Jesus Cristo, inclui a obra perfeita de Cristo na cruz, que é a única maneira com qual Deus tem de tratar com alguém como eu, operando tudo que agrada aos olhos dele, em vez de me tratar segundo aquilo que eu mereço. E qual é o sangue da aliança eterna? É o sangue da nova aliança, não é? Jesus ergou o cálice na última ceia e disse: esse é o cálice da nova aliança. Lucas 22, 20. E é disso que o autor de Hebreus está falando aqui. Jesus assegura uma nova aliança eterna para o seu povo e o faz derramando o seu sangue e comprando para eles graça infinita. Graça para que Deus opere em nós tudo que é agradável aos seus olhos, até que nós sejamos monumentos completos da sua graça, até que fique para sempre manifestado que tudo aquilo que todo aquele povo de todas as tribos, línguas e nações, é só por causa de Cristo, é só a virtude dele, é só a beleza dele, é só uma expressão da imagem dele. Então, qual é a nova aliança? A nova aliança é o que Ezequiel descreve em Ezequiel 36, 26, 27. Eu removerei o coração de pedra da sua carne e lhe darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito, o Espírito Santo, em ti e te farei andar nos meus caminhos. Ou seja, eu vou trabalhar em você o que é agradável aos meus olhos, por causa da graça infinita comprada com o sangue do meu Filho. E isso significa que cada coisa que você faz e que todos que estão em Cristo fazem, que agrada a Deus, só é possível por causa daquele centro da história. Se o nosso louvor hoje agradou a Deus, é por causa do centro da história, daquela linha do tempo. Não foi por causa do que aconteceu hoje, exatamente. Se eu não adoro a besta, é porque meu nome estava no livro daqueles que iam estar naquele evento da história antes da fundação do mundo.
e Deus se opera em mim algo que o agrade, é só por causa daquilo. Tudo que acontece depois é por causa daquilo. E tudo que está fora daquilo vai mostrar a glória infinita de Cristo, de tal maneira que fora dele, tudo que existe não pode agradar a Deus. Então Jesus morreu e derramou o seu sangue, o sangue da aliança eterna, por meio do qual o Santo, o Deus eterno, pode entrar na vida de pecadores como nós e fazê-los fazer coisas que lhe agradam. E é por isso que ele opera em nós a fé. Nós vimos hoje que fé é tirar os olhos de nós mesmos para outra pessoa. E não tem nenhuma explicação para nada aceitável agora a Deus em nós que não esteja naquela outra pessoa. Isso é a fé. A fé nunca olha para si mesmo. Como eu estava dizendo hoje pela manhã, a fé olha no espelho, o homem antes olha no espelho e vê a si mesmo. Mas a fé, ela olha no espelho e agora o espelho é uma janela para a glória de Cristo. Sem essa fé, que é totalmente tirar os olhos de nós mesmos e colocar todos os olhos em Cristo, como todo o plano eterno está nele, Hebreus 1:6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem que nossos olhos estejam todos voltados para Cristo e longe de nós mesmos, sem que o Espírito Santo tenha operado isso em nossas mentes e corações, como Paulo estava dizendo em Romanos 12, então é impossível agradar a Deus. Impossível. Portanto, ele os leva a crer, a ter fé, essa fé que é olhar para longe de nós para sempre e para olhar para outro como fonte de todas as coisas. E tudo que fazemos que agrada a Deus é devido ao Evangelho, devido à morte e ressurreição de Cristo. Fora do Evangelho não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então todas as promessas de Deus, todos os sims de Deus, ou todo o sim de Deus em Cristo. 2 Coríntios 1:20 é uma das garantias mais preciosas a respeito das promessas de Deus em toda a Bíblia. Porque se cada promessa de Deus para mim, Josemar, estivesse de uma maneira centrada no próprio Josemar, é óbvio que esse empreendimento ia falhar. Diz assim, todas as promessas de Deus encontram seu sim nele, em Jesus, todas. É por isso que é por meio dele que pronunciamos nosso amém a Deus para a sua glória. Então todas as promessas de Deus encontram seu sim em Jesus. O que significa que toda a vida de fé é assegurada por Cristo. O meu arrependimento foi assegurado por ele. O meu crer foi assegurado por ele. A minha santificação foi assegurada por ele. A minha fome de Deus foi assegurada por ele. Todas as promessas de Deus se cumprindo em mim têm o seu sim nele. O que significa que toda a vida de fé é assegurada por Cristo quando ele comprou com o seu sangue da aliança eterna a graça infinita para mim. A graça infinita inclui o quê? Todas essas bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais. Então a maneira como eu vivo a vida cristã, passando de um momento para outro momento, para outro momento, para outro momento, como eu vim para cá hoje, como eu cantei, ou como eu vou cantar, como eu posso cantar de forma que agrade a Deus? Como eu posso pregar nesta noite de forma que agrade a Deus? Como eu posso depois chegar do culto em casa e jantar com a minha família de uma maneira que agrade a Deus? Como eu posso viver momento após momento da minha vida de uma maneira que agrade a Deus? Como as promessas de Deus são certas na minha vida em cada instante? É porque cada uma dessas coisas vai ser feita na fé do Filho de Deus. O meu jantar só pode agradar a Deus se eu recebo aquilo não como algo que eu mereço, não é? Mas eu recebo aquilo pela fé no Filho de Deus. Eu confio nas promessas de que entre o agora e o final desse sermão,
daqui a alguns minutos, a graça vai cumprir suas promessas, de me sustentar, para que eu não diga, por exemplo, nada que desonre a Cristo. Ou não manifeste a beleza de Deus. E como eu posso saber que isso vai acontecer? Eu estou confiando em Deus por causa da sua promessa. A maneira como tentamos criar nossos filhos é a mesma coisa. Nós estamos confiando na promessa de Deus que tem o seu sim em Cristo. Então, se nossos filhos, os meus filhos quando eram pequenos iam para o colégio, quando se tornam maiores e vão para a faculdade, não importa em que fase da vida, nós temos um verso lá em casa. Não importa então, se os nossos filhos estão doentes, estão indo para o hospital ou saindo de férias, nós temos um verso familiar, que é Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar com a minha destra fiel. Nós recebemos isso em Cristo. Ele é o sim de todas as promessas de Deus para nós. Então, o que eu digo para os meus filhos é: acredite nisso, Mateus, acredite nisso, Tomás, em qualquer fase da vida, na primeira série, na faculdade. Eu tentei ensinar aos meus filhos que cada passo deve ser um passo de fé, deve ser um passo que está confiando totalmente em Cristo. E Ele então nos dá a graça sustentadora, porque toda a graça infinita para operar cada momento das nossas vidas foi comprada pelo sangue dele. Agora estou dizendo com base aqui em 2 Coríntios 1:20, cada uma dessas promessas foi comprada pelo sangue de Cristo. Cada coisa que Deus diz para mim: eu te sustento, não te assombres. Nenhuma dessas promessas, pegue todas as promessas da Bíblia, podem ser minhas, a não ser que sejam compradas pelo sangue de Cristo. Então, eu estando nele. O que significa, é claro, que quando você está confiando em uma promessa, você está confiando em Jesus. Quando ele diz assim: não andeis ansiosos, porque eu tenho cuidado de vós, é uma promessa. Quando eu descanso nisso, eu estou confiando em Jesus, porque isso é uma promessa, e eu sei que essa promessa foi comprada com o sangue de Cristo. Quando eu não confio nisso, eu não estou confiando em Cristo, eu estou menosprezando o seu sangue que comprou graça infinita, e comprou o sim para essa promessa de Deus. Não te assombres, não tenhas medo, eu te sustento, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, quando você está confiando numa promessa de Deus, você está confiando, na verdade, em Cristo crucificado. Você está confiando em Jesus crucificado, que o amou e se entregou por você, e ressuscitou triunfante sobre qualquer coisa que pudesse fazer com que essa promessa não se cumprisse. É por isso que nós podemos nos deleitar em meio a todas as situações. Nós não temos nenhuma dúvida de que a promessa não vai se cumprir de Deus para nós. Eu serei a sua alegria no dia mau. Então, ele será, porque essa é uma promessa, e essa promessa foi comprada com o sangue de Cristo para mim. É realmente grande que Cristo crucificado é o centro de tudo. Quando eu como meu bocado de pão e dou graças porque ele prometeu me sustentar, eu estou recebendo aquilo em Cristo. Então, ser centrado no Evangelho, na cruz e em Cristo, significa que cada momento eu estou confiando em uma promessa que Jesus comprou há 2000 anos atrás. Na minha vida, como pai, como marido, como pastor, como cidadão do Rio de Janeiro, do Brasil. Romanos 8:32 diz, talvez esse seja um dos versos favoritos meu na Bíblia. Se é que a gente pode ter verso favorito, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho,
A gente pode fazer uma pausa e deixar que essas palavras tenham curso em nossos corações. Ele não poupou. Quando você disse que ele não poupou, o que isso significa? Significa que é algo caro para Deus. Significa reverentemente que é algo difícil para Deus. Quando você usa a expressão, eu não vou poder poupar isso, ou seja, há em você uma grande dificuldade, mas você sente que você precisa ir naquela direção, você quer ir naquela direção, no caso de Deus, né? Já que Deus nunca é impulsionado por algo externo, no nosso caso é diferente. Ou seja, foi um custo para Deus. Ele não poupou. Quando você ouve as palavras seu próprio filho, não é apenas filho, mas seu próprio filho. O único que é filho de Deus. Você pode ser filho de Deus agora em Cristo. Mas Cristo é o Filho eterno. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o abandonou, o entregou. O que significa? Significa o entregou para a cruz. Significa que o entregou para a tortura. Significa ver seu filho ser dilacerado. Significa ver ele atravessado por pregos e estacas, atravessado com uma lança, a barba arrancada e cuspido em sua face. Deus não poupou o seu filho da sua ira infinita. Paulo está dizendo, se ele fez isso, como diz o texto, Paulo diz, como então não dará com ele todas as coisas, todas as promessas? Como ele podia não ser o sim de Deus para todas as promessas? Você ouve um pouco dessa lógica, né? Eu já falei que isso é o raciocínio a fortiori, do maior para o menor. Se Deus tivesse que falar, isso eu não faço, era não entregar seu filho. Se a resposta for sim, para o que é pior, para o que é inimaginável, então não tem por que ser não, mas em ponto nenhum. Ele nos dará com ele todas as coisas que tudo que ele comprou, toda a graça que ele comprou, vai nos dar arrependimento, vai nos dar amor a Cristo, vai nos dar um coração que se alegra em Cristo, vai nos dar fidelidade, vai dar perseverança. A Bíblia ensina que os santos perseveram, não é que eles são salvos sendo exatamente o que o mundo é, não é isso. Deus comprou todas essas coisas e garante essas coisas neles. Ele não nos dará com ele todas as coisas. Paulo está dizendo o seguinte, todas as coisas agora é a cereja do bolo. Difícil era ele ter dado o seu filho. Essa era a parte inimaginável do plano. Essa é a natureza do argumento de Paulo. Se ele não poupou o seu próprio filho, quanto mais agora é fácil, ele não vai, o Deus onipotente, nos dar tudo em seu filho. É daí que você captura a ideia de que tudo depois da cruz, flui da cruz. Deus faz todas as coisas por causa da cruz. Tudo o que acontece cooperar e ser para o nosso bem. Pandemia, ISIS, colapso moral do Ocidente, todas as coisas. E em Romanos 8, 28 diz, e sabemos que para aqueles que o amam, que amam a Deus, todas as coisas, e foram chamados segundo o seu decreto, todas as coisas contribuem para o bem, porque eles foram chamados de acordo com o seu propósito. Esses são pecadores, então como todas as coisas podem cooperar para o bem deles, tudo devia cooperar para o seu mal, que é o curso normal. Como pode ser a resposta? É o Evangelho de Cristo. Cristo morreu para satisfazer esse tipo de operação soberana de Deus, para que tudo coopere para o bem dessas pessoas. Jesus comprou isso com o seu sangue, a operação de tudo para o bem deles, a operação de todas as coisas
para que conjuntamente elas cooperem para o bem deles. Jesus comprou isso com o seu sangue, comprou isso ao comprar graça infinita para eles. Isso é pesado. Você está dizendo que, alguém pode dizer, que todas as coisas realmente incluem até os males, mortes, doenças e o colapso cultural, tudo. Isso parece o que significa, isso parece uma boa notícia. É óbvio que sempre nós vemos a palavra todos, tudo, nós devemos, é óbvio, ver o que o texto está se referindo, porque o todo nem sempre significa tudo no sentido, o mundo jaz no maligno, o mundo todo jaz no maligno, mas nos filhos de Deus ele não toca. Você vê, é tudo menos uma coisa, é todo mundo, assim, é em todo lugar. Então eu estou preso à palavra todos, mas nós entendemos que a palavra tudo, todos, tem limites dentro do seu contexto. Por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. No contexto, isso é o que você come, é o que você bebe, é o que você veste. Você, em vez de viver para as coisas, para essas coisas, você vive para buscar o reino de Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas a você. Os cristãos sempre conseguem o que precisam comer, o cristão sempre recebe o que precisam vestir. Em que sentido Deus se compromete na morte de Cristo a dar todas as coisas para nós? Se nós fôssemos falsos pregadores da prosperidade, nós poderíamos distorcer isso. Consiga o que quiser, todas as coisas. Nós podíamos sair do texto e inventar, não é? Mas aqui nós estamos dizendo que tudo que acontece, o colapso, a pandemia, todas as coisas cooperam para o nosso bem, e nós não estamos fazendo isso porque estamos perdendo o contexto da palavra todos. Então, Romanos 8:28 e 8:32 nós precisamos do contexto para realmente ver que é todas as coisas. Porque Romanos 8:35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo. Fome significa o quê, queridos? Comida insuficiente. Não é? Nudez significa o quê? Roupa insuficiente. Espada significa que eles cortam a nossa cabeça, como fizeram com o apóstolo Paulo, com Tiago. Então, o que nos separará do amor de Cristo? Qualquer uma dessas coisas, você pode parar no versículo 35 e dizer, é claro que essas coisas não vão nos separar do amor de Cristo, porque ele vai impedir que nós tenhamos fome, nudez, e vai impedir que a espada. Então, como essas coisas não vão entrar nunca nas nossas vidas, elas nunca vão nos separar do amor de Cristo. Mas Deus não permite que nós tenhamos, a pessoa diria, se parasse aqui, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou espada. Então essas coisas não nos separam do amor dele, porque Deus vai nos livrar dessas coisas. E é por isso então que elas não nos separam, porque ele, sendo soberano, comprou para nós o direito de ou o privilégio de não experimentarmos fome, nudez, espada, angústia, essas coisas. Mas então vem o versículo 36 que diz: estamos sendo mortos todos os dias. Isso não é potencial, isso está acontecendo, e é interessante, quando Paulo diz assim, estamos sendo mortos, entregues à morte todos os dias, não houve nenhuma época da história em que cristãos não estavam sendo mortos, incluindo a nossa geração. Nenhum dia, em algum lugar, algum cristão está morrendo simplesmente por ser cristão. Estamos sendo mortos o dia todo. Então ele responde, não ao redor, não em vez de, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Não pelo livramento dessas coisas, ou seja, todas essas coisas, nudez, morte, fome, todas essas coisas estão operando. Você vê, o todos lá do anterior incluía tudo mesmo.
Isso é o que ele está dizendo em Romanos 8,32. Ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ele não nos dará com ele todas as coisas, não vai fazer com que todas as coisas, além de nos dar todas aquelas sortes de bênçãos espirituais, não vai fazer com que todas as coisas nos conduzam àquele lugar em que ele nos predestinou. Quer dizer, ele transforma todas as coisas em nosso triunfo. Então 1 Coríntios 3, 21 e 23 diz: ninguém se glorie nos homens, pois todas as coisas são suas, seja Paulo, ou Apolo, ou Pedro, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou o presente, ou o futuro, todas são suas, e vocês são de Cristo em Deus. Não é maravilhoso? Ele não botou só, olha, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são suas, seja Paulo, seja Apolo, ou Pedro, e parou por aí. Mas ele diz, ou o mundo, ou a vida, ou a morte, ou o presente, ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Agora nós temos versos suficientes para realmente tornar o problema grande. Claro que nós podemos atrair muitos outros versos para cá, se não fosse já 9:32. Então, o mundo inclui todas as coisas, inclui o Império Romano que matou Paulo, inclui o ISIS, inclui a pandemia, inclui o colapso moral. Em nada dessas coisas, nada está sendo estragado. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. O que isso significa? Na morte, você é o mais que vencedor. Na decapitação de Paulo, ele é mais do que vencedor. Na doença, na sua doença, na doença da sua esposa, você é mais do que vencedor. O que isso significa? Não é? Essa é uma imagem que nos ajuda a entender o significado. Se você derrotar os seus inimigos, você os derrota e eles jazem mortos no campo de batalha. Você é vencedor. Você estava em guerra com a morte e você vence. Você é um conquistador. Você foi conquistando as coisas. Agora, o que seria ser mais do que um conquistador? Mais que um vencedor? A espada está deitada lá. A fome, a nudez, o perigo, as tribulações, o porvir, as potestades, os principados, está lá, caído. Isso é você ser um vencedor, você ser um conquistador. O que significa ser mais do que isso? Mais do que vencedor significa que eles não ficam deitados lá, mortos, eles te servem. Você não apenas os deixa mortos no campo de batalha, mas você diz para os inimigos, não é? A morte, a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, a espada, os principados, você me segue e você está me servindo para o resto da vida. E eles fazem. Esse é o objetivo de todas as coisas. A morte deve servir ao povo de Deus. A nudez, a espada. Não são só vencidos. É por isso que digo que tudo que flui da cruz inclui tudo. E tudo é feito servo do povo de Deus. Paulo está dizendo, na minha decapitação, eu serei mais do que vencedor. Nós pararemos algum dia, quando a história for escrita, e toda a tela estiver diante de nós, de eternidade em eternidade, toda a linha desse tempo, com todas as cores, e com todos os bilhões e bilhões e bilhões de detalhes da vida, de tudo que aconteceu na história do mundo, tudo na tela que Deus está pintando, que Deus decretou em sua mente.
E esta linha do povo de Deus, a eleição de Deus, a predestinação de Deus, para a alegria da glória da graça de Deus, tudo fluiu da cruz para operar todas as coisas para a manifestação da glória dessa graça e o desfrute dela para sempre naqueles que Deus deu ao seu Filho. Então me deixe encerrar as coisas dando apenas algumas maneiras muito práticas de viver isso, que eu posso recomendar nesse breve tempo para vocês. Então, o que significa ser centrado em Cristo? Ser centrado na cruz. Existem pessoas que poderiam ouvir este sermão e ficar fascinados por sua estrutura, não é? Ou poderiam não acreditar, apesar de ouvi-lo, ou achá-lo teoricamente interessante. Eu acho que grande parte das pessoas debatem as verdades de Deus, incluindo no meio reformado, né, simplesmente porque acham interessante, né, e eu espero que isso não seja verdade sobre nós. Primeiro, ser centrado no Evangelho é fazer tudo o que você faz confiando na graça e nas promessas compradas pelo sangue de Cristo. Você sai daqui e você enfrenta os seus problemas, as questões da vida cotidiana, e você deve estar pensando: como eu posso ter confiança nessa situação? Como eu ando pela fé aqui? A Bíblia diz: a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, como eu vou viver pela fé nas próximas horas? A resposta é que você precisa pensar: Ele morreu e garantiu para mim a certeza absoluta do cumprimento das promessas. Pense numa promessa naquela situação. Então, Jesus comprou graça infinita e essa promessa para mim. É assim que eu vou viver pela fé. Eu cumprirei uma promessa e entrarei no dia acreditando que essa promessa se tornará realidade para mim. Eu te sustentarei com minha destra fiel. O que está acontecendo hoje? Não importa. Essa é uma promessa dele para mim, que Jesus comprou com o seu sangue. É assim que eu vou viver a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Eu sei que o sangue dele comprou para mim o sustento com sua destra fiel. É assim que Deus é glorificado. É por isso que sem a minha visão que se afasta de mim, por isso que nós nunca começamos a falar sobre como eu posso ser sustentado nessa situação se a minha mente, os meus hormônios, a minha constituição, eu não estou olhando para isso, eu estou sempre olhando para a cruz. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que Ele fez, o que Ele comprou, o que é meu, Ele é o sim de todas essas promessas. Então existem centenas de promessas na Bíblia que devem se cumprir na minha vida. E eu não olho para mim, eu olho para aquele que comprou o sim dessas promessas. E então, quando eu confio que Deus vai me sustentar, eu não estou confiando na promessa em si, eu estou confiando em quem comprou elas para mim. Eu estou confiando em Cristo. Em segundo lugar, você faz tudo o que faz com o objetivo de exibir então essa graça. Ora, se tudo isso é verdade, e se Deus fez todas essas coisas para exibir a glória da sua graça, o que eu quero exibir, se eu estou incluído nessa graça? Se eu sei que momento a momento eu vivo pela graça, e que momento a momento então eu não mereço o que está acontecendo comigo, e é a graça de Deus que faz aquilo, então eu quero exibir essa graça de Deus que é totalmente satisfatória para mim. Esse é o caminho da santificação e não a lei, não é? Ele morreu para que você, um pecador, pudesse receber sempre, a cada instante, infinitamente mais do que você merece. E quando eu, instante após instante, recebo infinitamente mais do que eu mereço, eu não fico simplesmente pensando: eu não mereço nada disso, não é? Eu não mereço mesmo. Mas o ponto principal da graça
é que você deseja mostrar esta graça para o mundo. Você deseja mostrar essa graça para todos. A graça é preciosa, é maravilhosa a graça. Eu quero que a graça seja ótima na minha vida, seja vista na minha vida. Eu quero que essa graça, a glória da graça de Deus, razão pela qual Ele fez todas as coisas em seu Filho, essa graça é tão preciosa que eu quero que a graça esteja ótima em minha vida. Eu quero que as pessoas vejam, experimentem a graça de tudo que Jesus comprou na minha vida. Ele comprou paz, alegria, mansidão, temperança. Ele comprou todas as coisas com o seu sangue. Eu quero que as pessoas vejam. Eu quero que a graça se manifeste. Eu não terei uma atitude que diga, pobre de mim, eu sou um mero pessoa que ficou doente. Eu quero que as pessoas vejam a graça na minha doença. Eu quero que as pessoas vejam a graça no meu dia bom. Eu quero que elas vejam que eu estou recebendo coisas que eu não mereço, numa situação e na outra. Eu não quero que as pessoas sintam pena, eu quero que elas vejam a graça de Deus. A graça sustentadora. A graça que dá paz. A graça que me faz ter alegria em Cristo. Eu quero que elas vejam a graça. Eu espero, eu não espero dizer, eu estive na igreja e foi bom. Não, eu espero que em casa a minha família, os meus filhos, a minha esposa, eles recebam, experimentem algo da graça, daquilo que Deus está operando em mim. Não é? É assim que nós irradiamos graça. Enfim, você deve querer existir para mostrar e chamar a atenção para a graça de Deus em Cristo, que é a razão da existência de todas as coisas e a razão de nós termos sido eleitos, predestinados e adotados. Então nós passamos da confiança na promessa para a graça de exibir a beleza da graça de Deus como tesouro que Ele comprou com o sangue do seu Filho para mim. E é por isso que eu vivo para mostrar a glória da graça de Deus. Eu simplesmente não vivo pensando quando as coisas estão, eu não mereço isso, eu mereço aquilo. Não, eu estou vendo a graça, e eu quero que ela irradie, eu quero que ela brilhe, eu quero que ela seja vista. É a coisa mais preciosa. Cristo é o centro da história, e quando nós entendemos isso nas proporções bíblicas, nós seremos capacitados de novas maneiras para viver de uma maneira prática que manifeste a glória da sua graça, razão pela qual Ele operou todas as coisas em nós, e a graça se mostre grande a partir de nós, a partir de tudo que a graça está fazendo em nós, por causa de Cristo. É isso que faz, impulsiona e capacita o nosso coração a vivermos uma vida que vai sendo conformada à imagem de Cristo, de um grau de glória para outro. Não há nada na história que você veja que aconteceu antes de Cristo que não estivesse levando para Ele, e não há nada depois que não aconteça. Inclusive a decapitação de Paulo, a morte, a vida, tudo serviu a Paulo, tudo serve a nós. Não há nada que acontece depois que não seja por causa da cruz de Cristo. Assim, o viver é Cristo. Assim não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou e morreu por mim. Vamos ficar de fé. Ele é o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz,
traz paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.